Afinal de contas, o que é autossabotagem? Por que a gente se sabota? Dá para vencer a autossabotagem? Tem algum botão que a gente aperta, algum cabo que a gente puxa para parar com isso de uma vez por todas na nossa vida? Eu sei que você já se perguntou isso e fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te apresentar alguns fatos sobre a autossabotagem que talvez você nunca tenha olhado para isso. Olá, eu sou Patrícia Mello, seja bem-vinda ao canal Empreender Sem Treta. Esse canal que foi criado para você, mulher empreendedora que sente que precisa destravar ainda algo dentro de você para que você possa finalmente alcançar o sucesso que você tanto deseja e merece na sua vida e nos seus negócios. E olha, se você não está inscrita no canal, aproveita para fazer isso agora mesmo. Clica aqui embaixo, ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo no meu canal e você não pode ficar de fora dessa. Você não vai se sabotar desta maneira, não é mesmo? Então, ó, hoje eu resolvi trazer o tema da autossabotagem mais claramente, mais especificamente, porque é um tema que recorrentemente as pessoas me pedem para participar em podcast, para participar em live, para falar sobre isso. Isso é uma das áreas nas quais eu sou especialista, eu amo esse assunto e eu fui entrar neste universo. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Adivinhou, né? É isso mesmo, porque eu me sabotei pra caramba durante toda a minha vida e porque também quando eu comecei a fazer os meus atendimentos lá em 2018, que na época era de coaching, eu comecei a perceber que tinha uma diferença, assim, no comportamento entre as pessoas, assim, as mulheres que eu atendia. Tinha algumas que deslanchavam bem fácil e tinha outras que parecia que estavam dando volta, 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 que uma hora parecia que andava para frente, depois dava 10 passos para trás. E eu falei, cara, deixa eu entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, se tem alguma outra, né, explicação. E aí eu fui atrás de entender o que era autossabotagem, comecei a me especializar nessa área e hoje isso é um elemento essencial, não só na minha produção, né, de conteúdo, e na minha criação de produtos, é a linha assim, onde eu puxo tudo dentro das minhas mentorias também. Tudo que eu faço hoje gira em torno desse assunto, porque é absolutamente transformador quando a gente entende os nossos padrões de autossabotagem e quando a gente consegue criar um caminho para além daquilo. E aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns fatos para você sobre a autossabotagem. O primeiro fato que eu quero trazer para você é que a autossabotagem ela não tem fim. Sinto muito te dizer isso, mas ela não tem fim. Se você tinha essa esperança, minha amiga, eu agora talvez tenha se tornado a sua inimiga, porque eu estou te trazendo essa notícia aqui, mas não é para você ficar desesperada, não. É para você olhar isso com bons olhos e para você refletir sobre justamente todo esse teu ímpeto, esse desejo de querer acabar com a autossabotagem na sua vida. Por que isso acontece? Por que você está brigando com isso dentro de você, né? Quando a gente quer lutar contra a autossabotagem, quando a gente quer vencer essa batalha, quando a gente quer excluir isso da nossa vida, o que acontece é que a gente já está olhando para a própria autossabotagem a partir daquilo que alimenta a autossabotagem, que é o nosso padrão crítico. O crítico, essa voz crítica interna que existe dentro da gente, é o principal sabotador. É ele que vai puxando todos os outros padrões de autossabotagem e faz com que a nossa vida ela seja muito difícil do que na verdade precisa ser. Então, quando eu quero brigar comigo, quando eu quero brigar com os meus sabotadores, quando eu vejo que existe uma batalha, que eu preciso vencê-la, eu já estou entrando em tudo isso, eu já estou buscando a solução para um problema a partir da própria raiz daquele problema. Então, se você até hoje estava querendo acabar com a sabotagem na sua vida, risca essa meta aí, porque ela não é smart, ela não pode ser realizada. O que acontece é que, ao longo do tempo, quando a gente se conhece, quando a gente consegue mapear, identificar quais dos 10 padrões de autossabotagem que existem mais estão atuando na nossa mente diante de uma determinada circunstância específica, quando eu começo a ter esse tipo de conhecimento, eu consigo reconhecer os meus sabotadores atuando ali naquele ato, eu consigo interromper aqueles padrões e criar um padrão novo, mais condizente, mais alinhado com a intenção que eu quero ou com o resultado que eu quero alcançar. Então, na verdade, o que acontece é justamente isso. Eu me torno uma especialista em mim, especialista em padrões, especialista nos meus padrões, em interromper cada um deles e em criar novos. É assim que a gente vence a autossabotagem, entre aspas, conseguindo sair dela, sair deste padrão mais rapidamente. E aí o segundo fato que eu trago para você é que os seus sabotadores, por mais que a gente possa ter ouvido, né, em algum lugar que a nossa mente é a nossa pior inimiga ou a nossa melhor amiga, né, que os nossos sabotadores são uma coisa ruim, na verdade, se a gente parar para olhar qual é a origem disso, por que que os nossos sabotadores existem, a gente vai entender que, na verdade, eles cumpriram uma função de garantir a nossa sobrevivência.
Então, lá atrás, quando eles surgiram dentro da nossa mente, eles tinham exatamente esse padrão de nos proteger. E aí, portanto, acabavam funcionando como os nossos amigos. Só que eles foram mecanismos infantis de proteção. E hoje, na nossa fase adulta, na nossa vida adulta, a gente pode contar e deve contar com outros mecanismos de proteção. Por isso que acaba virando autossabotagem. Lá no passado, onde tudo isso surgiu na nossa infância, não era autossabotagem, eram padrões neurais que estavam acontecendo e que visavam garantir a nossa sobrevivência, principalmente diante de ameaças emocionais, perigos emocionais que a gente estava vivendo no nosso contexto infantil, no nosso contexto de infância, onde na nossa interação com o mundo, principalmente com os nossos pais, os nossos responsáveis, as tias da escola, ou qualquer outra figura de autoridade ou de amor que a gente tinha na nossa vida, e que naquela relação, por a gente não ter ainda maturidade para entender o que estava acontecendo, a gente não conseguir discernir o que acontecia, a gente entendia que quando existia um conflito, ou quando existia um conflito ou com a gente, ou uma situação conflituosa, ou alguma reprimenda, alguma domesticação que a gente estava passando, no nosso olhar de criança, entendia que tinha alguma coisa errada com a gente. E a gente começou a sentir, experimentar a perda do amor incondicional e experimentar o amor condicional. E a gente foi aprendendo que para a gente ser aceita, para a gente ser amada, para a gente ser vista, para a gente ser cuidada, a gente precisava ser de uma determinada maneira. A gente foi aprendendo, interpretando, inferindo tudo isso, porque a gente não tinha maturidade de questionar. Tá, mas será que isso é sobre mim mesmo? Ou será que isso não tem a ver com a outra pessoa que está colocando tudo isso sobre mim, que está projetando tudo isso em mim? Né? Será que quando alguém diz que eu tenho que falar mais baixo, ou que eu tenho que me comportar de uma determinada maneira, me vestir de uma determinada maneira, que eu não posso ser tão expansiva, que eu não posso correr livremente, que eu não posso gargalhar escandalosamente, será que isso não tem a ver sobre ela e não sobre mim? Só que a criança ela não se questiona isso. Ela só vai absorvendo, absorvendo, absorvendo e vai se moldando, vai se adaptando para que ela consiga garantir que ela vai ser amada e que ela consiga garantir que ela vai chegar até a fase adulta. Inconscientemente, é exatamente isso que está acontecendo. Então, lá atrás, os sabotadores eles tiveram um propósito, que era exatamente esse. E hoje, na sua fase adulta, os sabotadores, quando eles surgem, eles ainda vêm cumprir um papel na sua vida. Eles vêm trazer para você uma informação. Os sabotadores, eles vão pipocar aí na sua mente, hoje, na sua fase adulta, sempre que você experimentar o medo. Então, nesse sentido, ele vem também para te proteger ainda, de uma determinada forma. Só que você não precisa seguir agindo a partir dos seus padrões de autossabotagem. Não sei se eu consegui me fazer aqui entender, né? Quando o medo surge e aciona o nosso cérebro sobrevivente, aciona os nossos 10 padrões de autossabotagem, esta informação vem para nos proteger e para nos contar algo sobre nós que precisa ser visto, precisa ser acolhido, precisa ser modificado. Então, o emergir disso ainda tem essa raiz da autoproteção. Agora, se quando os meus medos, os meus sabotadores, eles emergem e eu não consigo interromper isso e não consigo decidir agir apesar dos meus sabotadores, agir em outro padrão que eu criei conscientemente, conectada com a minha sabedoria interior, conectada com a minha essência, se eu só sigo através dos pensamentos e dos sentimentos e dos comportamentos que são acionados pelos meus sabotadores, eu automaticamente entrei num padrão de autossabotagem. Então é por isso que eu não preciso ver os meus padrões de autossabotagem como algo que é um inimigo meu, que eu preciso lutar contra isso. É muito mais interessante eu me tornar uma observadora, uma exploradora do que tudo aquilo ali vem para contar para mim. Eu acolher com empatia, com amorosidade, esse medo que se apresenta para mim e esse comportamento, inclusive, que eu estou repetindo, ainda que eu não goste dele, ainda que eu já saiba que eu posso fazer diferente, ainda que eu queira fazer diferente, quando eu me pego nessa repetição, vale muito mais a pena, é muito mais benéfico eu acolher e ter empatia comigo mesma do que eu pegar o meu chicotinho e começar a me criticar novamente e alimentar este grande causador desta treta toda da autossabotagem, que é o nosso crítico interior. Então, a partir de hoje, deste momento que você está vendo este vídeo, você nunca mais vai se criticar, você nunca mais vai querer acabar com a autossabotagem na sua vida, você nunca mais vai querer brigar com os seus sabotadores, você nunca mais vai querer excluir, deletar, fingir que isso não existe, porque se eu quero deletar, fingir que isso não existe,
eu já estou fugindo, já estou evitando olhar para aquilo, evitando olhar para essa sombra que existe dentro de mim. Isso é um padrão de autossabotagem. Ou se eu quero deletar, eliminar também, eu já estou automaticamente olhando para mim com excesso de cobrança, olhando para mim com perfeccionismo, querendo ser a pessoa perfeita que não se sabota nunca, e isso não existe. E aí, se não ficou suficientemente claro para você, eu vou te dizer que outro fato sobre a autossabotagem é que ela é universal. Ela é uma coisa que acontece única e exclusivamente com você. Você não é uma pessoa especial, um floquinho de neve, nem uma pobre coitada porque se sabota. Ela está afetando a todos, sem ver gênero, é homem, é mulher, é a pessoa que está toda cagada, é a pessoa de extremo sucesso. Ela também tem que lidar com os padrões de autossabotagem dela todos os dias, porque isso tem a ver com o nosso cérebro sobrevivente. Segundo a neurociência, o nosso cérebro ele pode ser dividido em três partes: o cérebro reptiliano, o cérebro ancestral, o cérebro sobrevivente, que já está aí há milhões, 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 milhões de anos, 400 milhões de anos, e carrega muitas informações que fizeram com que a gente sobrevivesse como espécie. O nosso cérebro límbico, que tem mais ou menos aí uns 200 milhões de anos de evolução, que traz toda essa parte emocional para a gente, e o nosso neocórtex, o pré-frontal, que tem 15 milhões de anos de existência e que faz com que a gente consiga, de fato, parar e racionalizar e pensar: poxa, isso aqui que eu estou fazendo agora, esse comportamento que eu estou tendo, esse pensamento que eu estou tendo, está alinhado com aquilo que eu quero, com a intenção que eu quero, com o objetivo que eu quero alcançar? E aí eu consigo parar, refletir e decidir diferente a partir disso. Então, todas as pessoas do mundo têm esses três cérebros dentro assim, da sua, né, massa cinzenta aqui. Então, por isso que a autossabotagem é universal, pronto, acabou. Todo mundo passou por situações na infância que causaram traumas, que ativaram os padrões de autossabotagem, que reforçaram esses padrões ao longo do seu crescimento, da adolescência, da fase adulta. Então, todo mundo está lidando com isso o tempo todo. A única diferença entre você e essas pessoas que você admira, que você acha que tem, né, um super sucesso, assim, cara, essa pessoa aqui já praticamente zerou a vida e tal, palmas para ela, é que ela sabe reconhecer os seus padrões de autossabotagem, interromper e criar um novo padrão com mais maestria do que você nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Então, para de se comparar e para de achar que só você se sabota. Se você quiser saber mais, inclusive, sobre os padrões de autossabotagem, eu tenho duas sugestões para te fazer. A primeira delas é esse aqui, ó, o livro Todo Mundo Merece um Coach, que eu escrevi com outros coaches que foram formados na mesma escola de coach que eu, e eu falo especificamente sobre autossabotagem, sobre procrastinação e sobre preguiça, e o que você pode fazer para conseguir contornar tudo isso na sua vida, se tornar uma pessoa mais realizadora e mais feliz. E a outra sugestão que eu tenho para te dar é esse livro aqui, ó, Inteligência Positiva, que foi escrito pelo meu mentor nessa área da autossabotagem, o Cesar Chamini. Ele é um pesquisador maravilhoso, ele desenvolveu todo o método de trabalho dele na Universidade de Stanford, também a partir de uma percepção que ele teve de que ele era uma pessoa extremamente rígida, extremamente crítica, difícil de se trabalhar. Aí ele foi ouvindo, né, mais sobre isso e começando a se interessar pela essa área de comportamento humano, fez todo um trabalho de pesquisa mapeando esses 10 sabotadores. Ele que chegou, né, nessa classificação porque ele também é engenheiro, então ele quis tornar as coisas mais fáceis. Ele reduziu tudo a 10 padrões, a duas partes do nosso cérebro: o cérebro sobrevivente, que é onde está todos aí os nossos padrões de autossabotagem acontecendo, o nosso cérebro QP, que é a parte do nosso cérebro mais conectada com a nossa sabedoria interior, com a nossa essência, e que é a parte que é responsável por a gente agir com mais inteligência, com mais assertividade, com mais foco, com mais felicidade, apreciando o nosso caminho, sendo mais congruente para a gente conseguir chegar exatamente onde a gente quer. Então, vou deixar o link dos dois livros aqui embaixo na descrição, caso você se interesse por cada um deles. O Todo Mundo Merece um Coach, inclusive, você pode comprar diretamente de mim, e vai com um bônus especial que eu sempre crio para quem decide fazer a aquisição diretamente comigo. E se você, até este momento, está curtindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like aqui embaixo, esse é o momento certo para você fazer isso, porque quanto mais você curte, quanto mais você interage com esse vídeo, com esse conteúdo, nos comentários também, mais o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que ele pode ser propagado para mais pessoas. Então, faça isso por você e também por tantas outras mulheres que estão precisando aprender a lidar melhor com a sua voz crítica e com os seus padrões de autossabotagem. E aí, para finalizar, o quarto e último fato que eu quero trazer sobre a autossabotagem para você é que ela não é necessariamente o fundo do poço. Eu sei que muitas pessoas, inclusive eu, acabou despertando para essa questão da autossabotagem justamente nesse momento, assim, no pior momento da sua vida, em que parecia que, de fato, tudo estava se desintegrando, tudo estava destruído, em que você
não consegue mais se reconhecer naquela cena, você não consegue mais falar: "Gente, mas quem é essa pessoa que eu me tornei? Poxa, não era isso que eu queria, não eram esses sonhos que eu tinha para minha vida, não é possível que, a vida seja toda essa infelicidade mesmo que eu esteja vivendo, ou toda essa dificuldade que eu cotidianamente eu preciso enfrentar". Muitas pessoas acabam acordando para a autossabotagem nesse momento. E sim, muitas vezes tem pessoas que, ficam ali presas num padrão de autossabotagem que é patológico mesmo, de, acabar reproduzindo relacionamentos que são tóxicos, que são abusivos e não conseguir sair daquilo, e ficar presa em vícios muitas vezes, né? Vícios com álcool, com drogas, com relações assim mais sem significado, né? Todos os exageros, né, para preencher vazios, eles também estão relacionados à autossabotagem. Muitas vezes, pessoas se sabotam repetindo ciclos que são padrões que são ali da própria família. Então existe tudo isso. Mas esse quarto fato que eu quero trazer para você, de que a autossabotagem não é igual ao fundo do poço, ela casa com o terceiro fato, de que ela é universal e que ela atinge todas as pessoas. Por quê? Porque são coisas muito sutis no nosso dia a dia que demonstram que nós estamos nos sabotando. Principalmente e essencialmente quando eu não consigo sair de um padrão crítico, autoexigente, comigo mesmo, com as pessoas ou com a própria vida. Esse é o primeiro sinal de que eu estou me sabotando. E esse é o sinal de que vai startar todos os outros. E aí você percebe que você não precisa estar no fundo do poço para você estar vivendo nesse padrão, que esse padrão é muito mais comum do que o caso extremo da autossabotagem, quando já, tipo, acabou tudo, você já destruiu tudo que a vida te deu. Sempre, sempre, sempre que os meus sabotadores surgem, que eles vêm falar alguma coisa na minha cabeça e eu alimento aquele pensamento ou aquela emoção por mais do que 10 segundos, eu já entrei num padrão de autossabotagem. E não tô falando isso para você ficar desesperada não, tá? Não precisa, não começa aí a pegar seus potinhos e já se criticar e achar que não vai ter solução, tá? Não se trata de ter solução. Se trata, como eu falei, de você perceber isso acontecendo na sua vida, interromper esse padrão, criar um padrão novo, um padrão de comportamento novo, um padrão de pensamento novo, um padrão de sentimento novo. E para isso você vai precisar, sim, de paciência, de amorosidade, de empatia, de acolhimento, de curiosidade, de exploração, de criatividade, de um senso de porquê, de propósito, né? De conexão com algo maior, com algo no futuro, algo que vá além de você e do seu próprio instinto de sobrevivência. E principalmente, muito comprometimento e muito foco, muita determinação, vontade de realmente fazer isso acontecer na sua vida. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele tenha gerado valor para sua vida e que a partir deste momento você tenha uma relação diferente com os seus padrões de autossabotagem, que a partir de hoje ele não seja mais um peso para você, seja apenas uma informação que se apresenta, que você colhe os aprendizados que estão contidos ali e que você decide seguir de uma forma diferente.